Aí você tem um dinheiro sobrando aí no mês e você pensa assim, ah, mas e agora? O que que eu vou fazer? Pagar as dívidas ou investir? Essa é realmente uma dúvida que muita gente tem, justamente porque às vezes as pessoas se pegam, né, devendo e ao mesmo tempo, pela economia que fazem, sobrando ali um certo dinheiro. E aí a pessoa fica naquela dúvida, né, se paga a dívida toda ou se investe aquele dinheiro. E é justamente por isso que hoje eu resolvi tratar desse assunto aqui com você, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o cenário. Como assim, Ana? Entender o cenário como? Primeira coisa, você tem que calcular para ver se os juros que você tem que pagar daquela dívida, se ele é maior do que o rendimento do seu investimento. Isso aí é algo que você tem que ter realmente assim bem claro para que você não caia em nenhum equívoco, certo? Então, primeira coisa, ver direitinho, analisar se os juros são maiores, tá? Os juros da dívida são maiores do que o rendimento do seu investimento, tá bom? O que, maioria das vezes, é maior, tá bom? Só um spoiler aqui, para que você fique atento a isso. Mas a gente ainda vai falar mais ainda sobre esse assunto. Segunda coisa, que muitas vezes eu vejo as pessoas falando sobre esse tema, mas não vejo as pessoas falando sobre isso especificamente, que é o quê? Existem dívidas ruins e dívidas boas. Então, o que você tem que fazer? Analisar como é a sua dívida, se é uma dívida ruim ou se é uma dívida boa. O que seria uma dívida ruim? Seria aquela dívida onde você deve ela com juros altíssimos, né? Exemplo, cartão de crédito, né? Os juros lá nas alturas, certo? Empréstimo pessoal, muitas vezes também os juros são enormes, tá bom? O que seria uma dívida boa? Exemplo, um financiamento de um imóvel, né, que às vezes as parcelas tendem a cair do que aumentar. Então, seria algo que daria ali para considerar como uma dívida boa, certo? Que a taxa é ali uma taxa fixa, né? Então, assim, isso aí é todo um cenário que você tem que analisar para ver se compensa você quitar a dívida ou você investir. Agora, quarta coisa que eu tenho que te falar também, que eu acho que é o ponto-chave da nossa conversa, que seria o quê? A estratégia mista. O que é isso, Ana, essa estratégia mista? É uma boa estratégia, né, você dividir. Como assim, Ana, dividir? Dividir é muito simples, gente. É você pagar tanto a dívida, tá? Quanto você investir, certo? Por que, Ana, que você fala dessa forma? Porque assim, gente, eu sou daquelas pessoas que eu sou da seguinte forma, eu não gosto de dever e não pagar, tá? Eu gosto chegou à noite, eu quero deitar, quero descansar com minha cabeça tranquila, tá? Com minha cabeça, assim, sossegada, sem pensar em dívida, sem pensar em, tem boleto para pagar amanhã, ou tem boleto para pagar amanhã, mas que já está vencido há dias, tem uma conta para acertar com fulano, tem uma outra conta para acertar com ciclano e eu tô sem o dinheiro. Eu não gosto disso. Então, assim, no meu ponto de vista, eu prefiro quitar as dívidas, certo? Prefiro quitar as dívidas ao invés de dever, né, e ficar em atraso, certo? Agora, o que seria essa estratégia mista? Você dá conta de pagar a dívida ao mesmo tempo que você faz o investimento. E para isso, do que você precisa? Controle financeiro. Porque se você tem uma dívida boa, como é que eu acabei de falar para vocês,
né, que esse foi somente um exemplo de uma dívida boa, mas se você tem dívidas nesse sentido, que são dívidas boas, você pode sim fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? É uma forma de você levantar o seu patrimônio mais rápido, é uma forma de você também ter ali uma reserva de emergência, tá? Porque se você tem um dinheiro guardado, né, na hora que você precisar, você vai ter, você não vai precisar fazer uma nova dívida, entendeu? Então, a estratégia mista, gente, é assim o ponto-chave, tá? É o ponto, assim, que eu considero como espetacular. É você, ao mesmo tempo que você paga a dívida, você faz o seu investimento, tá? Então, resumindo, o que fazer primeiro? Pagar as dívidas ou investir? Os dois ao mesmo tempo. Mas, para isso, tem que ter um controle financeiro muito bom. Anotar tudo direitinho, fazer o seu orçamento ali mensal bonitinho, tá? Tudo certinho para que você não caia em nenhuma outra dívida, né? Tentando fazer aí essa estratégia mista, tá bom? Então, tudo certinho, tudo bonitinho, com toda certeza vai dar tudo certo, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço muito a atenção de você que ficou até aqui acompanhando. Peço que você deixe aí o seu like, tá bom? Deixe o seu comentário, tá? Porque aí a plataforma vai entender que o nosso vídeo é importante, vai indicar para mais pessoas e eu vou estar aqui novamente falando com você, tá bom? Porque isso motiva muita gente também, porque eu leio todos os comentários e respondo com muito carinho e fico muito agradecida quando você deixa lá a sua opinião, né? Deixa lá o que você está fazendo aí também para poder sair aí, né, das dívidas, se você está nessa situação. Sabe, eu fico muito feliz quando eu leio um comentário lá que alguém deixa no canal, tá bom? Então é isso, aguardo seu comentário, aguardo aí também o seu like, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito, 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 muito a sua vida financeira. Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.